dia, sejam todos bem-vindos à 14ª Conexões Estratégicas. E na manhã de hoje, nós vamos receber o Mauro Federico, onde nós vamos ter uma discussão, uma conversa, na verdade, muito interessante. Nós vamos falar de liderança e comprometimento. E o Mauro vai trazer pra gente uma experiência muito bacana, trazendo pra gente uma experiência que ele vivenciou e que ele estudou e que tem muito a ver com a liderança, com o comprometimento, com o envolvimento de equipe. Eu tenho um prazer enorme em recebê-lo aqui, porque além de ser uma pessoa fantástica, que eu gosto muito, é super criativo, ele trabalha muito com inovação, as oportunidades que eu tive de ver as palestras dele, sempre com insights para a gente pôr em prática. E ele está à frente da Colabore, é o CEO da Colabore, um Smart Office aqui em Itajaí, e ele vai poder falar muito melhor do que eu sobre todas essas informações, sobre a empresa dele, sobre o background, e eu vou convidá-lo para participar aqui conosco. Bom dia, Mauro, seja bem-vindo, um prazer enorme ter você aqui conosco para compartilhar. E eu já convido a falar sobre você, se apresentar aqui para todos, falar seu background. E aí depois a gente começa a conversar sobre esse tema que é tão interessante. Tá bom? Legal, Carol. Primeiro, eu queria agradecer aí o convite. Sabe que eu admiro bastante teu trabalho aí, a gente você cruzando ali na Colabore, você já esteve lá, então admiro bastante teu trabalho. Então, estar aqui falando, e ainda mais falando de um tema que eu gosto muito. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso, então é muito bacana. Obrigado pelo convite e parabéns aí pelo teu trabalho. Legal. Bom, eu tenho um Smart Office em Itajaí, né? Mas ele surgiu muito de uma observação minha. Eu sou um cara muito inquieto, assim, né? Gosto muito de observar o universo, entender qual que é a nossa missão dentro dele. E a Colabore nasceu muito dessa observação, entender que a gente vive num momento em que a colaboração é a palavra-chave para todo tipo de relacionamento que a gente vai ter, seja ele profissional, seja ele pessoal, né? Então, eu acredito muito nisso, eu vivo muito isso. Acho que a gente está vivendo um momento em que está muito claro para todo mundo que se a gente não colaborar um com o outro, a gente não sobrevive para o dia de amanhã, né? E a Colabore nasceu com esse espírito, né? Que é colaborar com os empreendedores, com as pessoas que estão iniciando aí a vida empreendedora, ou que já tem uma empresa, e olhar para eles e dizer como é que a gente pode colaborar com esse cara, como é que eu posso fazer com que ele se desenvolva, como é que ele cresça, como é que ele tenha um ambiente favorável, conectar ele com outras pessoas, né? Então, a Colabore é um pouquinho isso, é um Smart Office, né? Então, tem serviço de endereço fiscal, tem coworking, espaço de eventos, sala privativa, tem estúdio para quem quiser fazer live. Então, a gente está sempre criando novas ideias e novas coisas que conectem as pessoas. Assim, basicamente é isso. Uhum. Um ambiente super agradável. Assim como o Mauro, a equipe toda lá são todos muito acessíveis, muito queridos. Todo mundo que conhece a Colabore adora. E, legal. Mauro, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória para a gente. Quem é o Mauro, o seu background, as suas inspirações? Bom, eu sou São Paulo, né? Originário de São Paulo. Estou aqui em Santa Catarina fazem 9 anos. Eu tenho formação em engenharia mecânica, mas sempre trabalhei na área de tecnologia, né? Então, trabalhei em grandes corporações, no Unibanco, trabalhei numa multinacional japonesa, depois eu fui para o Citibank, sempre trabalhei nessa área de gestão de projetos, na área de TI, né? Consultoria, então tenho algumas certificações internacionais. Morei um tempo fora, né? Conheci minha esposa lá fora, e aí eu vim aqui para Santa Catarina. Ela é daqui de Santa Catarina,
E quando eu vim para cá, eu quis mudar um pouquinho de áreas, assim, não só de áreas de localização geográfica, mas de áreas empreendedores, assim, né? Eu tinha um monte de ideias que eu tinha colhido todo esse percurso que eu fiz, né, de morar fora e tal. E quando eu vim para cá, eu queria fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que tivesse mais conectada comigo, assim, né? Foi daí que nasceu a Cool Smart Media, que é uma empresa que eu tenho também, que é de mídia exterior, e depois a Colabore. Então, eu estou sempre buscando coisas diferentes, assim, né? Eu sou um cara que não gosto muito dessa questão mainstream, do que é comum a todo mundo. Eu gosto de buscar coisas que estão desconexas, que ninguém está olhando, buscar insights em Isso é coisas diferentes. empreender, né? É uma visão É. empreendedora. A gente tem que estar sempre à frente, né? Buscar melhoria contínua, olhar o diferente, o novo, criar, né? É isso aí. Explicar, mas criativos, inovadores, estão olhando para aquilo, como você falou, que ninguém está vendo. Né? É. Poxa, legal, Mauro. E o nosso tema de hoje, eu queria que você já trouxesse um pouco do porquê, né, desse tema. Quando nós conversamos, eu te perguntei, Mauro, sobre o que nós podemos conversar, porque o Mauro, para mim, é referência em inovação, em criatividade, tá? E quando ele propôs esse tema, eu achei, assim, lindo, né? A palavra que me vem, assim, é inspirador, é lindo. E aí eu queria convidar para acompanharem aqui, chamarem colegas, chamarem pessoas, porque é uma analogia, é uma reflexão muito bacana que o Mauro vai trazer para a gente. Então, chamem, mandem directs aí, coraçõezinhos para gerar engajamento e chamar mais pessoas para essa live. Porque, Mauro, agora eu vou deixar com você, para você compartilhar conosco essa história aqui tão bacana. Legal, obrigado, Carol, por ter aceitado esse. Quando a gente fala de cavalo, que é uma das minhas paixões, né? Todo mundo, as pessoas que não conhecem muito os cavalos, que não têm um estudo muito profundo, uma ligação muito com o cavalo, a primeira coisa que vem é um animal violento, já pensa no coice do cavalo, por ele ser um animal muito grande, ele causa uma certa desconforto, né? Uma certa insegurança das pessoas. E na verdade é muito o contrário, assim, né? O cavalo é um animal de quase meia tonelada, que sim, ele pode num golpe machucar alguém seriamente, mas ele é um animal extremamente sensível, talvez um dos animais mais sensíveis que eu conheça, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sou apaixonado por cavalo, assim. Não sei se você assistiu o filme Corcel Negro. Sim. Eu assisti Eu assisti anteontem com a minha filha novamente, eu já assisti umas 500 vezes esse filme, e até ela me deu um cavalinho, porque ela sabe que eu gosto de cavalo. Tá? Meu sonho era ser o menino do filme do Corcel Negro, né? E ele fala, para quem assistiu esse filme, ele já dá uma ideia de como que o cavalo funciona, né? Então, ele conhece um cavalo que é extremamente violento, mas ele é violento por fruto de uma relação que ele teve com um homem que é muito, infelizmente ainda tem nos dias de hoje, né? Então uma relação em que o homem machuca o cavalo muito para que o cavalo faça o que o homem quer que ele faça. Né? E isso nunca entrou na minha cabeça, isso nunca fez parte da minha vida, nem com os animais, nem com as pessoas, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa relação entre o cavalo e o homem e um pouquinho trazer isso para o mundo corporativo, que infelizmente ainda é cada vez menos, mas ainda acontece muito. Então eu comecei a estudar os cavalos, porque é uma paixão. Eu tive um cavalo, que infelizmente veio a falecer, mas eu comecei a estudar e o nome de um cara me veio como uma referência mundial de cavalos, que é o Monty Roberts. O Monty Roberts é um cara que veio de uma família de domadores de cavalo e o pai dele era domador, o avô dele era domador, só que eles eram domadores à moda antiga. Então, o pai dele, ele disse que o pai dele gostava de correntes
Então, o pai dele machucava bastante os cavalos e machucou bastante ele. Assim. Então, ele hoje é um senhor de 80 e poucos anos, mas ele fez um diagrama do corpo dele e ele tem mais de 82 fraturas causadas pela violência do pai. Isso nunca entrou na cabeça dele também, e ele tinha uma relação muito próxima com os cavalos e decidiu viver junto com os cavalos durante um tempo. E aí, através dessa vivência com os cavalos e dessa observação, ele começou a estudar os cavalos e a entender a língua dos cavalos. E, através disso, ele desenvolveu essa técnica, que é uma técnica que se chama join-up, que é uma técnica de aproximação dos cavalos, em que ele ensina as pessoas, então o propósito dele é transformar a vida dos cavalos e das pessoas em uma vida mais agradável e melhor. E aí ele traz isso para o nosso dia a dia. Então, a relação dele, eu vou contar um pouquinho como é que funciona o join-up, para que vocês tenham uma ideia, e aí você também pode me trazer o que você consegue trazer disso para a vida corporativa. Não sei se faz sentido isso para você. Faz total. Então, ele explica assim que para você ter um relacionamento com um cavalo, a primeira coisa que você tem que ter é não ter medo dele. Né? Porque o cavalo, como eu disse, ele é um animal extremamente sensível. Então, tudo que você estiver sentindo, ele vai sentir também. Então, é muito importante que ele perceba em você alguém seguro, alguém que tenha confiança. Né? Então, ele fala assim que o cavalo não erra. Né? Então, tudo que o cavalo fizer, ele está reagindo a alguma coisa que ele está percebendo em você. Então, se ele sentir medo em você, ele vai sentir que ele deve correr ou que ele deve se sentir medo também, porque alguma coisa que ele ainda não detectou está acontecendo. Então, o cavalo é um animal que ele é a presa, ele não é o predador, né? Então, a tendência dele é sempre fugir. Né? Como ele é a presa, então, sempre que ele se sente numa situação que ele está acuado, a primeira coisa que ele faz é fugir. Né? Então, esse método tende a criar um ambiente favorável para que o cavalo queira estar junto com você, né? Que ele queira aprender, e não que ele deva aprender. Então, ele vai fazer aquilo que ele se sentir seguro em fazer. Né? Então, ele fala assim, imagina que você é um estudante e você está chegando no primeiro dia de aula e alguém te recebe com uma corda no pescoço, com uma corrente, e começa a te bater até que você aprenda que você deve fazer isso, que você não tem outra escapatória a não ser fazer o que o cara está te mandando. Né? Então, a metodologia dele é sem nenhum contato físico, é sem nenhuma palavra. Então, todo o método se baseia numa conversa entre as duas pessoas. Né? Então, ele fala que é no apertar e avançar e recuar, né? Um relacionamento de avançar e recuar. E ele faz um comparativo também. Então, quando o menino é novo, quando o menino é pequeno, e ele começa a se sentir atraído por uma mulher, a primeira coisa que ele faz é correr atrás da mulher. Né? E a mulher, em reação disso, ela vai fugir, ela vai correr. E esse processo dura aí uma semana, por aí. A hora que o menino se cansa, o menino para de correr atrás da menina, e então a menina começa automaticamente a se aproximar do menino. Então, esse método que ele desenvolveu é baseado nesse avançar e recuar entre as duas partes, porque foi isso que ele observou com os cavalos. Então, se tem um cavalo que está chegando numa manada, o cavalo é um animal que gosta de viver em manada, né? Gosta de viver em conjunto, muito parecido com o ser humano. Né? Então, toda vez que um cavalo novo chega numa manada, ele é expulso daquela manada porque aquele grupo já está formado e ele não quer uma pessoa de fora, porque ele não sabe se esse cavalo que está chegando é um predador, se ele é agressivo ou não. Então, o cavalo, o líder dessa manada, vai expulsar esse cavalo. Para depois eles começam uma conversa até que ele é convidado a fazer parte desse grupo novamente. E esse método de join-up, ele é totalmente baseado nisso, assim. Né? Não, então,
E assim, você falando, desculpa, Mauro, você falando, é, é imprescindível, né, a gente não fazer uma analogia, porque nós estamos falando de animais, hoje a gente tem, dentro das organizações, toda uma preocupação, nós temos a gestão ambiental dentro das empresas que preza pelo respeito ao meio ambiente, nós temos a responsabilidade social que preza pela responsabilidade, né, pelo respeito às pessoas, saúde e segurança, a gente está sempre falando dessas relações. E a relação com o cavalo, com o animal de estimação, é um reflexo de quem nós somos e nós aprendemos também muito, né? E quando você começou a falar do Jainap, que não ter medo, né? Eu trabalhei muito tempo dando aula, há um bom tempo, e eu ouvi constantemente de alguns alunos que eu não gosto de trabalhar com pessoas. Então, você fala assim, eu não tenho medo. Às vezes, quem não gosta de trabalhar com pessoas, quando se vê em uma equipe, num grupo, a primeira reação é essa, né? E da mesma forma, por outro lado, como você falou, que é estabelecer um processo de confiança entre o homem e o cavalo, a confiança dentro de uma equipe, a confiança dentro de uma relação, né? Seja qual for, ela envolve respeito e confiança. E, inclusive, é uma das bases do Great Place to Work, que tem dentro do seu pilar. Provavelmente você vai falar na sequência algumas das questões, como ouvir, como observar, né, como dar oportunidade, até a questão que eu imagino que dentro da história que você vai trazer para a gente vai vir muito mais claro a importância de um relacionamento respeitoso, que é o que a gente precisa construir. E nós somos uma consequência de onde nós estamos, né, também. Claro que não um todo, mas nós somos influenciados. Então, imagina um líder como este, né, que é respeitoso. Vai ter uma equipe que as pessoas ali vão começar a olhar de uma forma respeitosa, né? Um líder confiável vai tornar aquela equipe muito mais produtiva, muito mais, com muito maior rendimento, né? Então, essa relação que você descreveu para a gente até então, do Jainap, para mim faz todo sentido. E imagino que para quem está aqui nos ouvindo também, porque é inspirador, né? Gera uma emoção, gera um carinho mútuo, né? Na confiança entre os seres, porque aqui nós estamos todos interagindo com seres humanos, animais, vegetais, então é uma questão de respeito, né? Mas conta mais para a gente, Carol. E aí? Então, assim, é exatamente isso que eu queria propor, assim, né? Falar bastante da relação do cavalo e que você pudesse tirar os insights que eu tirei quando eu fiz essa conexão, assim, né? Então, muito bacana que isso já aconteceu e é muito legal que as pessoas percebam isso, porque a gente está falando de animal, né? E a gente é um animal, né? Então, ele fala bastante assim que o cavalo não sabe falar a nossa língua, né? No entanto, o cavalo não tem problema de comunicação entre os outros cavalos, né? E nós que sabemos falar, temos muito problema de comunicação entre nós, seres humanos, né? E a partir do momento que ele começa a criar uma relação de confiança com o cavalo, ele está mostrando para o cavalo que ele entende todos os sinais que o cavalo está dando para ele. E isso é muito louco, assim, porque a hora que você mostra para outra pessoa, então você que sabe bastante de comunicação, de negociação, de oratória, de tudo, isso é fundamental numa conversa entre as duas pessoas, que você mostre para o outro que você está escutando e está entendendo aquilo que ele está querendo te dizer, né? E essa comunicação, ela não se dá só através da palavra, ela se dá através do teu corpo,
né? É uma Uhum. conversa global, assim, então, de leitura. Não importa se você está falando uma coisa, mas seu corpo está querendo mostrar outra coisa. Então, ele Uhum. ver isso é uma coisa maravilhosa, assim, né? Você vê esse processo com o cavalo é sensacional e você consegue tirar infinitos insights para tua vida pessoal, profissional. É porque requer Então, uma vou contar rapidinho como sensibilidade, é que... né? É um trabalho de sensibilidade, né? De observação, porque ali o adestrador, ou quem está convivendo com o animal, eu imagino, eu nunca tive a oportunidade de vivenciar isso. Eu acho isso eu acho lindo. Ter essa de cavalo, mas é uma questão que você sente na pele, né? E a gente deveria ter essa transparência também entre as relações humanas. Nós estamos fazendo uma formação de líderes para cenários críticos, Mauro, e a gente tem conversado muito sobre as emoções, que nós não conseguimos comunicar de forma clara as nossas emoções. E eu Uhum. imagino que pelo que você está descrevendo para a gente, e que você acabou de falar, ter essa transparência nessa relação, né, nessa confiança que é construída, como você falou, eu falar uma coisa e eu transmitir em expressão, em movimento, para que o animal ele sinta, né, sinta a minha confiança, ela Uhum. vai ser resultado disso, né, Sim, da minha atitude, do conjunto que vem com a minha comunicação. é exatamente isso. É muito legal isso. E é, e é muito bacana isso, porque assim, vou falar um pouquinho como é que funciona o Join Up rapidinho, né? Vai Então lá. ele pega um cavalo, geralmente ele pega um cavalo que nunca foi domado ou que está com algum problema, e aí ele traz um del, que é um lugar circular assim, traz ele numa corda. Primeira coisa ele faz, ele dá um afago no cavalo para que como se fosse cumprimentando o cavalo, né? E aí depois ele começa com uma postura agressiva, sem ser agressivo, mas uma postura corporal. Então ele transforma o corpo dele, então ele começa a olhar para o cavalo com uma forma agressiva, mas ele não está agredindo o cavalo fisicamente, entende? Ele está mostrando uma postura para o cavalo, para que o cavalo faça o que a natureza do cavalo ensinou para ele. Então toda vez que ele sente uma postura agressiva de alguém ou de alguma coisa, ele corre. A natureza do cavalo é correr. Então o cavalo se afasta dele. Então lembra que eu falei no começo que essa relação é construída com um avançar e recuar, né? Então o primeiro ato dele é espantar o cavalo como se ele tivesse como se o cavalo estivesse chegando no meu grupo. Um cavalo líder faria isso com ele. Então o cavalo começa a fugir, Uhum. começa a correr em círculos, né? E ele vai pressionando o cavalo até que o cavalo entende que ele assim, pô, ele está me afastando porque ele pode pensar que eu sou o predador. Então o cavalo começa a dar sinais para mim que estou ali empurrando ele a dizer para mim o seguinte, assim, olha, eu não vou te machucar, eu não sou um predador. Então ele começa a virar a orelha para dentro do redondel, na minha direção, uma das orelhas. Ele começa a baixar a cabeça e levantar a cabeça. Ele começa a botar a língua para fora, começa a mastigar, a dizer: olha, eu estou mastigando, eu sou um animal, sou um predador, né? Eu quero conversar com você, eu estou disposto a conversar com você e quero fazer parte da tua equipe. Então ele vai dando esses sinais durante o join up, mostrando para o cara, assim, cara, eu quero me juntar com você. E é nesse momento que a conjunção, que o join up acontece. Né? Então a gente chega próximo do cavalo, de costas, e o cavalo automaticamente vem atrás da gente. Nesse momento é feita a conjunção, o join up. Né? E é uma coisa maravilhosa de se ver, porque é uma conversa sem nenhuma palavra, e é lindo de ver porque assim é evidente depois que você vai entendendo os sinais você consegue perceber que o cavalo está entendendo o que você está querendo dizer e isso tem tudo a ver
com relacionamento humano, tem tudo a ver com relacionamento profissional, né? Então, quando a gente fala de cavalo, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é agressividade, é o coice, né? E a gente olhar para o ser humano, a gente sempre tem uma postura na defensiva, porque a gente pode ter sofrido uma série de decepções com outras pessoas. Então, você pode ter tido uma decepção com algum patrão seu, com algum funcionário. Então, as pessoas tendem a ter sempre uma reação de fugir, ou ser negativas, ou ser ressabiadas, né? E a partir do momento que você estabelece uma relação de confiança e você é sincero com quem você está conversando, com alguém da tua equipe, você mostra para ele quais são os seus objetivos, convida ele a fazer parte dessas metas e desses objetivos que você está propondo. E aí você deixa a pessoa tranquila para que ela opte ou não a seguir esse caminho com você. E é nesse modelo de gestão de pessoas que eu acredito. Assim, né? Então, as pessoas que fazem parte da equipe, elas têm total liberdade de traçar. Eu falo para elas que são responsáveis pela promoção delas e são elas que são responsáveis pelo caminho que elas querem seguir dentro da empresa. Eu vou convidar elas a participar de alguns processos, vou sugerir que elas tracem alguns caminhos, que elas executem algumas tarefas, mas vão ser elas que vão decidir se faz sentido para elas, se elas querem seguir o caminho A ou B. Porque não adianta nada a gente ter um ótimo salário, uma série de benefícios, se a gente não tem uma relação humana de igualdade e de sinceridade, né? De dizer que a gente está ali para acrescentar um ao outro, né? Não sei se faz sentido isso. Faz total. Eu estou aqui te ouvindo e estou refletindo, até estou imaginando. Como eu estava aqui pensando essa questão do criar essa confiança inicial, como você falou, do domador se posicionar, né? E aí eu fiquei pensando como que a gente pode trazer essa questão do posicionamento para dentro das organizações, porque ele não é um posicionamento agressivo, né, Mauro? É um posicionamento para que o cavalo dentro da naturalidade dele, do que é, né, me fugiu a palavra aqui. Da essência dele, né? Da essência dele, ele já sabe lidar, né? E como eu expresso isso como o líder quando recebe uma nova pessoa na sua equipe, ele precisa observar e precisa ir dando as informações, as orientações de forma pontual, né, de forma clara, para ver como as pessoas elas vão entender aquelas informações, para a gente ir entendendo aquela relação. Eu imagino que seja dessa forma. É isso, Mauro? Me ajuda. É exatamente isso. Há muitas semelhanças, né? A partir do momento que a gente começa a estudar a relação animal, a gente entende o outro ser humano como um animal, entende que cada um, apesar da gente ser todo mundo da mesma raça, cada um tem uma história, cada um tem uma essência e cada um tem uma forma de conversar, de reagir a uma ação. Então, a gestão de pessoas, ela é uma gestão de seres, né? A partir do momento que você mostra para o outro que você entende a essência dele, entende o que é importante para ele, o que ele valoriza, você está dando a oportunidade para ele abaixar a guarda dele e dizer assim, não, essa pessoa me entende. Né? E a partir do momento, quando a gente percebe que alguém entende a gente, que alguém valoriza as coisas que a gente valoriza, que a gente está sendo ouvido, o relacionamento muda, porque a gente
estabelece uma relação de confiança, né? Pô, o cara entende o que eu quero, o cara me escuta, ele fala a minha língua e ele me respeita como ser humano, independente da minha opção de vida, da minha cor, e nada mais importa, entende? Ele é um ser, não importa se ele é cavalo, se ele é cachorro, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é um elefante, se ele é um tigre. Tudo muda, né? Quando a gente estabelece esse ambiente de igualdade, assim, né? Dentro das nossas diferenças. Sim, esse ambiente respeitoso, né? E aí isso reflete em todo mundo da organização. A partir do momento que você estabelece que esse é o modelo de conversa, porque assim, o líder, ele é o exemplo para todo mundo que está dentro da organização, para todo mundo que está dentro da manada, né? Então, a forma que o líder lidar com todo mundo é a forma que vai estabelecer o relacionamento entre as pessoas que fazem parte daquele grupo, né? Ele que vai dar o tom. Se ele der o tom de agressividade, porque geralmente um grupo, uma empresa se formam aos poucos, né? Então, começa com uma pessoa, e aí depois vem mais uma pessoa, e vem mais uma terceira pessoa. Conforme essa organização vai crescendo, o líder já não tem mais tanto contato com todas as pontas, e o relacionamento vai se dar por reflexão daquele primeiro relacionamento que ele teve com a primeira pessoa, né? Então, se estabelece um ambiente de confiança na primeira conexão com o teu funcionário, isso provavelmente vai se refletir com os outros, né? De forma geral, né? Mas a gente tem que estar sempre atento aí para que essa cultura não se perca dentro de uma empresa. Né? E eu acho que você fez um convite muito importante aqui para quem faz parte de um time, para quem é líder, né? A gente já ouviu bastante e você acabou de falar que o líder, ele é um reflexo da sua equipe, e a equipe é um reflexo da sua liderança, né? Muito mais ali, os liderados são reflexos da liderança. Então, se o líder não está satisfeito, né, se as pessoas não estão correspondendo às expectativas, é importante a gente olhar para dentro. Qual é a mensagem? Como está a minha comunicação? Né? Quando eu tenho uma equipe muito turbulenta, será que eu sou uma pessoa turbulenta também? Como é o meu trato com a equipe? Né? Como é que eu me comunico? Quais são os valores que eu passo? Né? E uma coisa muito importante que a gente tem trabalhado é dentro das emoções. Como é que são as minhas emoções para eu ficar avaliando as emoções de quem está comigo? A pessoa ela tem muita raiva, ele é muito bravo. Peraí, mas será que eu também não sou? Será que não sou eu provocando que estou passando isso, né? Estou passando essa emoção, eu que estou contribuindo para isso? É uma responsabilidade muito grande, né? Eu vou trazer de volta essa história, porque aquilo que você passar de informação para o animal, sem palavras, sem falar a linguagem dele, mas através da transparência, dessa criação desse relacionamento, é a leitura que ele vai fazer de você. Exatamente. E não é diferente entre as nossas relações, porque eu vou lá e digo que eu sou uma líder e eu sou flexível, mas as minhas atitudes não são flexíveis, né? Eu digo para os meus colaboradores, confia em mim, e eu não demonstro confiança neles. É mais ou menos essa relação de troca, né? de troca de transparência, né? De ser do que fala. Mauro, eu fiquei muito curiosa, a gente já está mais da metade da nossa conversa, passou rápido pra caramba. E aí, depois que faz essa introdução, porque eu estou curiosa, depois que eu faço essa avaliação criada essa primeira estrutura de confiança, né? O que acontece depois? Como é que é criado, como é que é desenvolvida toda a parte sequente de adestramento? Legal. Na verdade, ele é um processo, né? E essa é a primeira conversa do processo, né? Essa parte que eu expliquei, o primeiro join up,
ele é a primeira conversa que estabelece todo o tom de relação. Então, a partir do momento que se estabelece essa relação de confiança, o cavalo acredita que ele pode confiar em você. Isso não significa que ele vá confiar em você a vida toda dele, né? Porque é um relacionamento que está sendo construído, né? Isso vale para qualquer, não só para o animal, mas também para o nosso relacionamento pessoal. E aí, aos poucos, vão sendo introduzidos os outros elementos, né? Então, ele compara muito esse join-up, essa conversa com um ambiente escolar. Então, assim, ele fala que assim, a gente tem que criar um ambiente favorável para que o cavalo queira aprender. Porque o cavalo não vai aprender nada que ele não queira, que ele não se sinta à vontade. Então, ele cria um ambiente em que ele vai convidando o cavalo a querer aquelas coisas, se é que o cavalo estiver pronto naquele momento para fazer. Então, ele vai introduzindo alguns elementos que são os elementos desse relacionamento, né? Então, o que faz parte de uma montaria de um cavalo? Então, a sela, as rédeas do cavalo. Então, ele vai introduzindo isso aos poucos e vai mostrando para o cavalo que aquilo está ok, aquilo não machuca ele, porque sempre o medo do cavalo vai ser assim, pô, isso aqui vai me machucar. Imagina você colocar uma roupa num índio que nunca vestiu uma roupa. Né? Aquilo incomoda. A primeira reação dele é incomodar ele e querer tirar aquilo até o momento que ele vai entender que aquilo pode ser legal, que aquilo pode ser bacana, que ele pode aprender coisas novas, que ele pode ter uma vida melhor próximo daquele cara que está ali do lado dele. E o cavalo é um ser que gosta de estar em manada, ele gosta de fazer parte de um grupo. E a maioria dos cavalos gosta de seguir. Então, a partir do momento que ele entende que você é um líder e que se ele te seguir, ele está tendo um benefício na qualidade de vida dele, ele vai querer te seguir. Né? E isso é uma relação. Então, você vai mostrando os demais elementos que existem. Então, por que o cavalo tem medo de corda? Porque ele associa com uma cobra. Então, você vai trazendo esses elementos de uma forma lúdica e vai mostrando para ele que quando você mostrar alguma coisa para ele, ou quando você convidar ele a fazer alguma coisa, você não está querendo machucar ele. A partir do momento que ele experimenta, não se machuca, ele começa a confiar em você. Isso tudo é um processo longo, que demora algum tempo, mas essa conjunção, de acordo com a experiência da pessoa que está fazendo o join-up, ela é mais rápida ou mais lenta. Isso também vai variar de acordo com um cavalo, né? Então, se é um cavalo que sofreu, é mais traumatizado, esse processo é um pouquinho mais demorado, mas a tendência é que esse processo seja um casamento, assim. E assim, eu posso falar que assim, não é teoria isso, porque eu já apliquei, né? Eu tive um cavalo, até esses dias eu estava procurando o vídeo aí, eu preciso achar para mostrar isso, que é muito legal, assim, você estudar uma coisa, perceber que aquela coisa faz sentido para você e você aplicar isso na vida real e ver isso dando certo é incrível, assim. A hora que você vê um animal de quase meia tonelada te seguindo, querendo estar junto de você, é sensacional. Sensacional. Querer estar porque criou essa relação, né? E eu usei um termo agora há pouco, Mauro, que quando eu falei, eu senti que não cabe a essa forma, né, de trabalho. Eu falei assim, como funciona o adestramento? Depois eu fiquei pensando, mas esse processo, essa nova concepção, né, de relação com o animal, ela foge, porque a gente tem a ideia, quando fala em adestramento, é sempre aquela questão de seja como eu quero, moldar né, o animal. E dentro deste processo de aproximação com o cavalo, criar essa relação, até você no início falou assim, ele vai ter confiança com você. Nem sempre vai ter, né? Ele vai criar a confiança, vai criar uma relação.
Toda a contextualização que você deu neste momento de ele vai te seguir, ele vai acompanhar você pela confiança, né? E aí eu não vejo nenhuma similaridade com a palavra adestramento, porque enquanto para ele for algo que traga conforto, que traga confiança, que traga esse bem-estar, essa troca, né? Porque a gente está falando aqui de uma troca, e é o que acontece em todas as nossas relações. Ela tem que ser uma troca. Quando deixa de ser uma troca, eu já não tenho mais uma relação produtiva, né? Então, quando o cavalo percebe que não existe mais ali uma troca, ele não vai seguir aquele líder dele, né? Sim, e aí não coube para mim, depois que eu falei assim, não coube dentro dessa técnica essa palavra, porque daí trazer para o mundo corporativo nós tínhamos gestores que tinham essa mentalidade de querer moldar as pessoas. E nós não podemos moldar ninguém, né? Ninguém. Não podemos. O que nós podemos é unir, fazer essa troca, né? Unir competências, fazer essa troca do que é bom para todas as partes, né? Com certeza. Isso eu achei muito bonito. Estabelecer objetivos. Ele fala, realmente é legal que você percebeu sem eu falar as coisas assim, né? Ele não usa essa palavra doma e adestramento, assim. Ele não gosta de usar isso, porque, como você muito bem falou, é um relacionamento, cara. Então, assim, não tem o convite. Ele estabelece um objetivo, fala assim, ó, eu gostaria de chegar ali. E isso a gente estabelece com a equipe também. Olha, eu gostaria de chegar ali com a empresa, né? Vamos junto? Né? O que acha de você ficar responsável por fazer isso aqui? Né? Então, mostrar, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você tem a opção de fazer isso dessa forma, ou você tem a opção de me mostrar um caminho diferente para a gente chegar ali. A hora que você estabelece isso, seja com um cavalo ou com uma pessoa, ela entende que ela pode querer alguma coisa diferente dentro da organização, mas que ela tem que ter em mente que o objetivo final é aquele. E ela pode dizer para você, falar assim, cara, não faz mais sentido eu estar aqui, né? Porque meu objetivo é ir para lá. E tudo bem, cara. Tudo bem, a gente continua sendo amigos, a gente continua respeitando um outro, e beleza, né? Então, e com o cavalo é tudo isso, assim, né? Ele quer estar junto, assim. O animal, ele quer estar próximo da gente, ele quer estar próximo de uma relação segura. Quem não quer estar próximo de alguém que te passa confiança, de alguém que te respeita, de alguém que te trata bem, de alguém que cuida de você, né? Então, o animal, ele sente tudo isso e ele opta por estar junto contigo, assim. E tudo, a hora que você estabelece esse tipo de relacionamento, tudo se transforma, porque já não é mais um homem e um cavalo, não é mais um chefe e um empregado. São dois seres que estão ali convivendo em uma relação ganha-ganha, assim, né? Tem uma fala em negociação que diz assim que o bom negócio é sempre quando é bom para ambas as partes. Se for bom para mim e não for bom para você, não é um bom negócio. Isso vale para uma negociação financeira, vale para uma negociação, para um relacionamento, para tudo, assim. Tem que ser um ganha-ganha, não pode ser só bom para mim e ruim para o cavalo. Dane-se ele, entendeu? Ele tem que estar feliz de estar comigo em cima dele e passeando comigo, né? E como eu posso entender que um dia ele não está legal, ele não está afim de sair para dar uma cavalgada, por mais que eu queira. E eu tenho que ser sensível o suficiente para entender isso e falar assim, não, beleza, hoje eu vou te dar um dia de folga. Hoje você não quer sair, você pode ficar aí numa boa, né? E esse relacionamento tem que estar muito claro para ambas as partes, assim, né? É claro que dentro de uma empresa, de uma corporação, as pessoas precisam saber das responsabilidades que elas têm, da importância que elas têm dentro de uma empresa, e que se um dia eles não estiverem bem ou que eles precisarem fazer outra coisa,
a gente vai liberar ele para fazer o que ele quer fazer, se ele quiser tirar um dia de folga, se ele não quiser, sem que isso prejudique o trabalho, o objetivo principal da empresa, de uma corporação. Né? Então, a gente estabelece, eu gosto de estabelecer uma responsabilidade assim, o que eu vou fazer na empresa? Você vai fazer tudo dentro da empresa, porque todo o processo da empresa é de responsabilidade de todo mundo que está aqui. Fazer um café, pegar um papel que caiu no chão. Cara, isso foi tudo do processo. E as pessoas precisam entender que elas são parte desse todo. Assim, né? Que se o ambiente não está acolhedor, eu estou puxando a sardinha para o meu lado ali para Colabore, né? Que se o ambiente não está limpo, não está organizado, o cliente não vai querer estar ali ou vai reclamar de estar ali. Né? E isso impacta não a mim, que sou o chefe, impacta a todos. Porque todos convivem naquele ambiente, né? A gente está ali para servir. Se ele não entende que ele está ali para servir, nada faz sentido. Não faz sentido ele estar ali, não faz sentido. Se ele acha que ele é tão importante que ele não pode pegar um papel que está no chão, ele não está pronto para viver numa sociedade, não está pronto para viver em harmonia. Assim. Que a hora que acabar o papel higiênico é responsabilidade da pessoa que viu primeiro. Seja ele um funcionário, seja ele uma pessoa que está ali usando. Então, isso a gente passa para todo mundo, que não só para os funcionários, mas esse empoderamento é para todo mundo que está vivendo ali na comunidade. Cara, acabou o papel higiênico, você sabe onde tem, ou pede para alguém pegar, porque foi você que viu que acabou, ou acabou contigo, né? Então, esse senso, ele começa, esse senso, ele começa a transbordar da empresa e começa a vir para a nossa sociedade, né? Então, a gente vive num momento em que, cara, meu vizinho não está podendo sair de casa, então por que eu não vou ali e pergunto se ele quer que eu vá no supermercado, se eu estou indo no supermercado agora, né? Então, esse senso de colaboração, de que a gente é parte de um todo, está muito claro agora, né? Mauro, eu vou ser obrigada a encerrar, que nós estamos batendo, daqui a pouco começa o cronômetro. Olha, foi uma conversa maravilhosa, eu acho que essa mensagem que se passou agora ao final, e que até o Ricardo, quero agradecer aqui os comentários do Ricardo, do Luiz, do Marcelo, do Ronaldo, obrigada pela participação de vocês. Eles falaram aqui desse relacionamento, do servir, e você agora, ao final, falou do servir. Tem pessoas que entendem que servir significa ser um papel que rebaixa, né? que menospreza a pessoa, mas o servir também faz parte do humano. Nós servimos a uma sociedade. Né? Isso é uma troca também, porque você deu exemplos aqui do cotidiano, do dia a dia, e respeitosamente para servir a todos, a nós, a quem está conosco, né? E o servir, ele pode ser feito de várias maneiras. Né? É no sentido dessas questões que você trouxe, mas também de poder contribuir para a sociedade com uma sociedade, né, como você falou, onde a gente possa fazer mais trocas e ter resultados que atinjam todas as pessoas positivamente, né? Isso aí. Então, isso tudo é reflexo, né, Mauro, dessa conversa maravilhosa que você trouxe para a gente, dessa analogia que mostra para nós, mostrou através dos exemplos que você trouxe, o quanto é importante essa observação, esse respeito, o interesse pelo outro, né, para construir relacionamento e comprometimento. Né? Que a gente se compromete. O que é o comprometimento? Né? Uma palavra latina que ela é uma troca, uma promessa recíproca. Eu estou te trazendo, eu vou te mostrar o caminho e você me dá confiança, você me dá atenção, você me dá carinho. Né? Você trabalha comigo, você me ajuda a sua competência, a gente aprende junto, a gente constrói junto. Então, isso que é o bacana, né, nas relações, essa grande troca. Eu preciso finalizar, mas, Mauro, muito obrigada. Te agradeço demais por
compartilhar essa história, a sua vivência. Eu só tenho que te agradecer. Agradeço a todo mundo que participou aqui conosco, nessa terça-feira fria aqui em Itajaí. E deixo os minutos para você se despedir da gente e a sua palavra final, seu contato, para que as pessoas te encontrem. Fiquem à vontade. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho mais disso. É a primeira vez que eu estou compartilhando isso. Que legal. É um momento bem importante para mim, assim, porque é uma coisa que eu acredito muito e eu estou começando a conectar todos os pontos para transformar isso em outra coisa, assim, trazer isso mais para a minha vida. Então, obrigado por ter aceitado esse desafio. Eu sei que parece estranho na primeira vez que a gente fala, né? Então, parabéns aí pela tua coragem por ter aceitado. Não, mas é uma coisa que eu acredito, né? Eu trabalho com organizações, eu trabalho com gestão ambiental, com gestão de pessoas, nós trabalhamos com relações, então a gente está se relacionando com tudo o tempo todo. E embora eu tenha dentro do budismo, né? Eu não sou budista, mas eu respeito muito algumas filosofias, como eu tenho que tratar com respeito até um objeto inanimado, né? Porque ele me serve, né? Ele faz uma troca comigo, né? Então eu acredito nisso. Então faz sentido que essa construção de relações, seja com quem for, com que ser for, eu acho isso muito bonito, muito genuíno. Legal. Né? Bacana. Mauro, muito obrigada por ter vindo, gente. Até a próxima terça-feira, no nosso 15º Conexões Estratégicas, nós vamos receber a Kátia. Fica o convite aqui também para o pessoal para assistir. Mauro, nós vamos falar com a Kátia Soni, que é da Heimann. Conheço. Ela vai trocar conosco sobre empreendedorismo, sobre os desafios dentro da sua carreira e também do seu negócio. E confere aqui na próxima terça, na Conexões Estratégicas, nesse mesmo horário. Muito obrigada, uma ótima semana para todos. O livro do Monty Roberts é esse aqui, ó. O Homem que Ouve Cavalos. Que lindo! E depois bota lá pra gente nos comentários, Mauro. Perfeito. Lindo. Gente, muito obrigada. Obrigada, Mauro. E até a próxima terça-feira com mais Conexões Estratégicas.